Olá, pessoal. Meu nome é Rayana Lima. Eu sou orientada pelo professor Luciano Neves dos Santos e eu vou apresentar o trabalho intitulado Distribuição Espacial e Sazonal da Ictiofauna no Complexo Lagunar de Saquarema. Bom, lagunas costeiras são ambientes alagados e de pouca profundidade, formados em terrenos rebaixados que abrigam águas paradas. Ocupam cerca de 13% das áreas costeiras de todo o mundo e distribuem-se desde as zonas tropicais até os polos, abrigando diversos biótopos, como praias, dunas e manguezais. Estão entre os mais importantes ambientes costeiros, pois suportam altos níveis de produtividade pesqueira, além de proverem importantes serviços ecossistêmicos e benefícios sociais quando comparados a outros sistemas aquáticos. Além disso, também atuam como áreas de forrageamento, berçário e recrutamento de juvenis para diversas espécies de peixes, que encontram alimento e proteção contra predadores nestes locais. Nestes sistemas, o grau de conexão com o oceano, o regime de marés e o aporte de águas fluviais e pluviais exercem forte influência sobre a salinidade, a transparência, o oxigênio dissolvido e a temperatura da água, resultando em marcadas variações espaciais e sazonais nos descritores abióticos e bióticos. Essas variáveis, assim como o pH e a profundidade, estão intrinsecamente relacionadas com respostas na variação espacial e sazonal da ictiofauna e são consideradas fatores determinantes na distribuição da comunidade de peixes em ambientes de águas transicionais. Como resultado de flutuações nas variáveis físicas e químicas da água, a composição e a estrutura da ictiofauna nestes ecossistemas se caracteriza pela baixa diversidade e elevada abundância de poucas espécies dominantes. Apesar da importância ecológica, estes ecossistemas se encontram cada vez mais ameaçados devido ao elevado grau de influência antrópica, que inclui pesca, turismo, a intensa urbanização e atividades recreativas, resultando na diminuição da qualidade da água e perda de hábitat por diversas espécies, prejudicando o desenvolvimento de juvenis e acarretando no declínio das populações de peixes. Desta forma, considerando a importante função ecológica exercida por sistemas lagunares e suas praias para a ictiofauna, é preciso entender e descrever os padrões de colonização e uso de ambientes costeiros pela ictiofauna, assim como compreender como mudanças na distribuição espacial e sazonal estão relacionadas com mudanças nas condições físico-químicas da água. Tais informações são importantes para responder lacunas ecológicas, tais como o impacto das ações antrópicas na estrutura e composição da ictiofauna, e para compreender o papel desses ambientes como uma fonte de recursos pesqueiros, visando desenvolver estratégias para a manutenção e conservação da biodiversidade nestes locais. Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento da composição e estrutura da ictiofauna associada às praias da Laguna de Saquarema, além de investigar a influência das variáveis abióticas nos padrões de distribuição espacial e sazonal da ictiofauna. A área de estudo foi a Laguna de Saquarema. Ela possui extensão total de 21,2 km², profundidade média de 1,15 metros e salinidade que varia entre 15 e 40. É caracterizada como uma laguna sufocada devido à conexão com o mar, que é restrita em alguns períodos do ano, ser realizada através de um único canal, que é longo, estreito e assoreado em algumas ocasiões. A coleta de dados foi realizada bimestralmente entre setembro de 2017 e julho de 2019, através de arrastos de praia em 9 praias da laguna. Para medir as variáveis abióticas, foram utilizadas uma sonda multiparâmetro e um disco de SEC. A sazonalidade da laguna foi caracterizada em período seco e chuvoso, de acordo com os dados de pluviosidade cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Para verificar a contribuição de cada espécie dentro da comunidade, assim como seu padrão de dominância, o índice de importância relativa foi calculado utilizando a frequência de ocorrência e o percentual numérico de cada espécie. A frequência de ocorrência é o número de vezes em que uma espécie foi capturada dividido pelo número total de esforços amostrais multiplicado por 100. O percentual numérico é o número de indivíduos por espécie dividido pelo número total de indivíduos capturados multiplicado por 100.
Os valores de frequência de ocorrência e percentual numérico foram comparados com suas respectivas médias, e as espécies foram classificadas em abundantes e frequentes, ou dominantes, não abundantes e frequentes, abundantes e não frequentes, ou presentes. Visando detectar possíveis relações entre as espécies e as variáveis abióticas, uma análise de redundância foi aplicada à matriz de variáveis ambientais selecionadas pelo método Forward Selection e aos valores transformados de abundância das espécies selecionadas pelo índice de importância relativa, excluindo-se as espécies classificadas como presentes. Para testar a significância dos eixos da RDA, foi aplicada uma análise de variância. Todas as análises foram realizadas com auxílio do software estatístico R versão 4.0.5 com a interface RStudio. Foram coletados no total 196.460 indivíduos, pertencentes a 64 espécies, 34 famílias, 21 ordens e uma subsérie. As famílias mais representativas em número de espécies foram Carangidae, com 5 espécies, e Clupeidae, Ingraulidae e Cyanidae, com 4 espécies. O índice de importância relativa selecionou 4 espécies como dominantes, sendo elas Anchoa januária, Aterynella brasiliensis, Eosinóstomos argenteus e Aringula clupella. 3 espécies foram classificadas como não abundantes e frequentes, entre elas Albula vulpes, Brevortia aurea, Ctenogobis buleosoma, Diapterus rhombeus, Elopsaurus, Gabionelos oceanicus, Dinícia multidentata, Mugiocurema, Mugio lisa, Oligoplytsaurus, Poecilia vivípara, Sphaeroides grillei e Syngnathus scovelli. As demais espécies foram classificadas como presentes. Os 2 primeiros eixos da RDA explicaram, em conjunto, 24% da variância total. As variáveis ambientais que mais contribuíram para a distribuição das espécies foram a temperatura, a salinidade, a transparência e a profundidade. O eixo 1 explicou 21% das correlações espécie-variáveis e foi majoritariamente associado à separação entre zonas, não sendo possível observar claramente possíveis padrões sazonais. Esse eixo foi associado com maiores valores de salinidade e transparência, enquanto o eixo 2, que explicou 3% das correlações espécie-variáveis, foi associado a maiores temperaturas e profundidades. Anchoa januária, Brevortia aurea e Gubionelos oceanicus foram associados a menores salinidades e transparências na zona interna e em algumas amostras da zona central. Na zona externa, Aterynella brasiliensis e Genícia multidentata apresentaram o padrão oposto, associando-se a altos valores de transparência, enquanto que Ctenogobis buleosoma demonstrou-se associada a maiores transparências e profundidades. Eosinóstomos argenteus foi associada a maiores salinidades e temperaturas e Mugiocurema a maiores profundidades. Os resultados demonstram um marcado padrão de separação espacial tanto na composição como na estrutura da comunidade de peixes na laguna de Saquarema, além da predominância de algumas poucas espécies dominantes, como já havia sido reportado em outros estudos em lagunas costeiras. As variáveis físico-químicas que exerceram maior influência na distribuição das espécies foram a salinidade, a transparência, a temperatura da água e a profundidade. Essas variáveis são, em geral, os principais fatores a influenciar os padrões espaciais e sazonais de comunidades estuarinas. Também foi possível observar a existência de um gradiente marinho-estuarino nas variáveis abióticas, com maiores salinidades e transparências nas zonas central e externa e menores na interna. Embora não tenham sido observados padrões sazonais claros, sabe-se que estes também podem exercer considerável influência sobre as condições ambientais de ambientes costeiros e, portanto, sobre a composição e a estrutura da ictiofauna. Desta forma, são necessários estudos complementares que investiguem mais a fundo e incorporem às análises variações sazonais, visto que a influência dessas variações pode exercer papel fundamental sobre os padrões de distribuição das espécies na laguna de Saquarema. Essas foram as referências utilizadas.
Obrigada.